Sábado, dia 24 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos prontos para me ouvir. Hoje eu estou muito satisfeito. Sabe aquele dia quando você acorda com aquele espírito positivo, né? Aquela alegria enrustida, sem saber exatamente o porquê, mas eu sei o porquê. Eu sei que é porque um ar diferente começa a respirar, sabe? Começa a surgir para que a gente mude um pouco o rumo da situação. Não estou dizendo que a vitória está garantida, que tudo vai mudar amanhã, não é isso. Mas, quando nós percebemos que nesses últimos 3 anos e pouco desse desgoverno estava nos mostrando um ar poluído, uma visão nebulosa da vida, e agora eu começo a ver a claridade, o sol brilhando, é porque as coisas estão nos dando motivos para acreditar que tudo pode mudar. E olha que por conta disto, eu poderia dizer o seguinte, ou melhor, a prova disto é que o Itamaraty já tem pronto, ou já está praticamente pronto, uma resposta a dar aos Estados Unidos assim que se concretizar as possíveis sanções contra aquele ministro e alguns mais. Se não estivessem preocupados, isto não estaria acontecendo dessa forma. Eu vou dizer o porquê. A tensão explodiu no coração de Brasília no dia de ontem. Finalmente caiu a ficha nas altas esferas do poder. Né? Se até agora eles estavam aí levando na boa, desdenhando, agora não, estão pensativos. Tá? Está caindo o cabelo até de quem não tem. Os Estados Unidos estão, de fato, cogitando aplicar as sanções diretas contra o poderoso ministro, né? O xerifão do Supremo. E esta informação é confirmada por ninguém menos que o respeitado analista político Leonardo Barreto, em uma entrevista dada para a CNN, que está dando o que falar. Segundo ele, o que antes parecia uma bravata de aliados bolsonaristas, no exterior, evidentemente, e especialmente liderado pelo Eduardo Bolsonaro, agora se revela como uma jogada estratégica de mestre, que pode abalar as estruturas do judiciário brasileiro. Estamos diante de um verdadeiro jogo de xadrez internacional, disse Barreto. A ameaça não é mais uma teoria. O próprio secretário de Estado americano, o Marco Rubio, já falou abertamente dessa possibilidade de sanções contra aquele ministro. Ou aquele ministro é por minha conta, não por conta do Barreto aí, né? É um movimento real e pode se acelerar a qualquer momento. As declarações de Rubio vieram acompanhadas de um processo de apuração de provas. Não é uma opinião do Marco Rubio, não. As provas já foram apresentadas, já foram analisadas e por isto a sanção é muito possível de acontecer. E qualquer reação do governo brasileiro pode funcionar como um combustível para esta bomba política explodir de vez em Washington. Por isso que o governo brasileiro, o Itamaraty especialmente, está cauteloso, já que eles são pessoas mais preparadas, né? Não só o Amorim e nem o Marco Vieira, que é um pau mandado, né? Mas a estrutura do Itamaraty que é formada por embaixadores qualificados, estudados, experimentados e que sabem como funciona uma diplomacia. Diplomacia essa que não existe entre o Brasil e Estados Unidos, mas eles estão preparados e sabem que a resposta errada pode eclodir o judiciário brasileiro.
E por que eu falo isso? Porque se vier uma bomba a nível de ferrar totalmente um ministro do Supremo Tribunal do Brasil, isso provoca sim uma crise diplomática, porque, muito embora seja uma ação cível contra aquele ministro, mas é um ministro que representa um judiciário. Então isso afeta a imagem, afeta a classe jurídica, né? O mais alarmante ainda é que as autoridades brasileiras foram pegas de surpresa, completamente despreparadas para essa tempestade diplomática, pois duvidavam da capacidade de Eduardo Bolsonaro, né? Eles duvidavam que o Eduardo ia conseguir levar até a mesa de Donald Trump aquelas denúncias que podem provocar um turbilhão de consequências. Será que eles não prestaram atenção na amizade entre Eduardo Bolsonaro e o Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente americano? Será que eles não prestaram atenção às reuniões de Eduardo Bolsonaro com políticos republicanos? Eles achavam que ele estava ali fazendo o quê? Brincaram. Agora correm contra o tempo para entender se ainda existe espaço de negociação e o que pode ser feito para evitar o pior. Além de imaginar se o destino já está selado, né? Porque de repente é uma situação que não tem mais volta. O analista político ainda fez um alerta grave. A ausência da diplomacia brasileira nos Estados Unidos permitiu que uma narrativa unilateral e corrosiva se espalhasse por lá. E agora o governo brasileiro pagará o preço. Enquanto o Brasil observa assustado o relógio diplomático avançando e o próximo movimento que pode vir direto da Casa Branca, nós ficamos aí na expectativa das consequências, inclusive consequência política no todo e não somente consequência para o judiciário. Estamos à beira de uma crise sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos. E para quem duvida, né? Enquanto isto, o Brasil vai calibrando uma resposta, como eu disse no início, para esta ameaça de sanção. Dentro do governo, 2 linhas de ação estão sendo consideradas. A primeira é de que integrantes do Palácio do Planalto, principalmente o Inácio, defendem uma reação mais rápida e contundente, mais dura, severa contra Donald Trump. Por outro lado, como eu falei, a área diplomática, que é mais sensata, calibrada, representada aí pelo Itamaraty, prega mais cautela para evitar uma escalada de crise. Uma crise que o Brasil não está pronta, não está preparado para enfrentar, devido ao tamanho do seu oponente e também ao momento econômico desastroso pelo qual passa o Brasil. E uma crise diplomática entre os dois países faz com que a economia brasileira entre em um turbilhão inimaginável, porque sabe-se lá o que vão pensar os investidores. Aliás, ontem falando sobre questão de investidores fugirem do Brasil, o investidor não vem aqui aplicar o dinheiro só porque a taxa é de 14,75%. Quando ele fala em investimento, é investimento em negócios. Negócios com empresas. Empresa que está em crescimento e o investidor vem e investe naquela empresa. É nesse sentido também, não estou falando só de especuladores, que só vêm fazer dinheiro na Bolsa de Valores, não é isso. Mas, no entanto, existe uma crescente pressão, inclusive do próprio Supremo Tribunal, para que o governo faça uma defesa institucional. Nos próximos dias, espera-se que o Ministério de Relações Exteriores possa emitir, então, uma nota oficial para rebater as declarações de Rubio. Ok. Mas o ambiente político ferve em Brasília por outros motivos também, além deste. Após aquela ameaça de ontem, feita por aquele ministro, de prender, né, o Aldo Rebelo,
Aldo Rebelo, que foi ex-ministro, ele é um ex-ministro da defesa do governo Dilma. Ontem eu citei do governo do Inácio, não, é do governo Dilma. E ele também foi presidente da Câmara dos Deputados, né? O Aldo Rebelo criticou hoje o Supremo e disse que esta é uma situação quase sem limite. Disse ele: o que está acontecendo há algum tempo no Brasil é o Supremo decidindo escolha de ministros, de delegados, estão legislando, afirmou ele. Em outro trecho do vídeo ele diz: é uma situação quase sem limite. Qual é a atribuição do Legislativo, se o Supremo legisla tudo? Isto vai gerar instabilidade para todos, inclusive para o próprio Supremo. Em outro trecho, Rebelo declarou que o Brasil não tem mais uma Constituição única. Temos, na verdade, 11 constituições ambulantes. Cada ministro interpreta como quer. Ele também acusou o Supremo de arbitrar disputas dentro do Legislativo, interferência direta em outra instituição. Ele afirma que o Brasil já não tem uma Constituição única, né? Ou seja, isso é uma referência direta aos 11 togados, né? Não temos mais essa Constituição, ela se perdeu. Cada ministro decide o que bem quer, interpreta da maneira que bem entende. Pois é, meus amigos, esse é o motivo pelo qual eu enxergo tudo isso com muita alegria, com muita satisfação, né? Porque nada é tão ruim que não possa piorar para eles, para a atual gestão brasileira. E nesse sentido, eu digo que nesse caso nada é tão ruim que não possa melhorar para nós. Ou seja, estamos naquela de que quanto pior, melhor. Porque eles abusaram, eles passaram os pés diante das mãos. Brincaram com os brasileiros, duvidaram da força dos conservadores, né? Ou seja, tiraram com a nossa cara, nos chamaram de manés. Então a gente tem que ficar feliz quando vem o troco. Troco que ainda não veio, mas já está causando problemas. Tanto é que eles sabem o tamanho do problema. E o jornal O Globo, hoje na coluna da tal Bela Megali, informa que as ações do deputado Eduardo Bolsonaro junto ao governo de Donald Trump e parlamentares americanos contra aquele ministro colocou o parlamentar novamente em rota de colisão com a corte. Ela diz que nos bastidores os magistrados elevaram o tom sobre Eduardo Bolsonaro, descrevendo a saga dele contra aquele ministro como se fosse uma molecagem e traição ao Brasil, ao defender que um país estrangeiro interfira na própria nação. É engraçado porque o Barroso não achou estranho pedir para o Biden interferir no pleito aqui no Brasil. Isso é muito mais grave. Muito mais grave. Por incrível que pareça, os ministros destacam que no Brasil a normalidade institucional está posta. Olha que absurdo. E apontam os Estados Unidos como um local onde existem riscos. Esse pessoal eu acho que está com o cérebro aí meio atordoado, não é possível. Né? Estão vendo coisas onde não existe. Acho que eles acreditam em Alice no País das Maravilhas. Não é possível. Questionados se Eduardo Bolsonaro sofrerá punições por parte do Supremo devido a essas ações que está sendo protagonizada lá nos Estados Unidos, os magistrados afirmam que hoje não há medidas no cenário para que isto possa mudar. Mas é claro que não, né? Mas nós sabemos que o atual Supremo brasileiro tudo pode criar. É claro, se não existe, eles inventam. Agora, já que falamos aí de Alice no País das Maravilhas, quero trazer a vocês agora um trecho escrito pelo Leonardo Correia, que é presidente de uma associação de juristas e advogados contra a corrupção, a Lexum. Lexum,
Trata-se de uma comparação entre aquele ministro com a rainha de copas, em Alice no País das Maravilhas. No País de Alice, Lewis Carroll nos apresenta uma figura tão excêntrica quanto tirânica, a rainha de copas. Ela é soberana de um reino sem lógica. Ela governa por impulsos, irrita-se com perguntas e sente prazer em ordenar, a cada contrariedade, a execução sumária de seus súditos. Seu grito de guerra é: cortem-lhe a cabeça. Não depende de culpa, não depende de provas, nem mesmo de contexto. Basta um olhar enviesado, uma palavra mal colocada ou um simples gesto de autonomia para que a sentença seja proferida antes mesmo do julgamento. O processo, ali, é uma encenação. A rainha de copas não ouve, ela decreta. A rainha de copas não é má apenas por ser cruel. Ela é perigosa porque transforma a autoridade em capricho. A lei, em sua corte, não é um limite, é um enfeite. O ritual da justiça serve apenas para legitimar o comando que já foi emitido antes de uma audiência começar. Cortem-lhe a cabeça. Substitui o veredito. Essas são determinações. Tudo que ela faz é decidir por ela mesma. E o veredito, como tudo em seu reino, é proferido com uma leviandade de quem nunca foi contestado. Pois é, eu acho que essa rainha de copas nos dias de hoje está muito bem claro quem é. Se existe uma coincidência, essa é a das maiores. Então, meus amigos, tudo isso serve para fazer com que fiquemos aí mais animados, para que a gente comece a criar boas expectativas, independente de tudo de ruim que vai acontecendo, porque, claro, o sol brilha para todos, né? E a gente sempre usa a mesma frase: não há mal que perdure, não é bem que perdure e mal que não se acabe. Não há bem que perdure e mal que não se acabe. Por isso, eu termino esse vídeo dessa maneira, desejando a vocês aí um excelente final de noite, pedindo para que vocês deixem os likes por gentileza, se inscrevam no canal e colaborem com Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.